Fala pessoal, hoje mais uma edição do nosso podcast Fox 23, eu, Jaime Marcelo, figuraça aqui, Roger Chedid, o Fera, nosso mestre, e hoje eu fiz uma brincadeira agora há pouco e eu disse uma coisa que vou repetir: se eu estivesse no Monte Olimpo, eu estaria no meio de Zeus e Hércules, só precisamos agora definir quem é quem. Hoje eu preciso deixar o Roger apresentar nosso convidado. qual é o mais forte dos dois? É você, mas não tem problema. Mas não tem problema. Bom, Ele é humilde, ele aceita. Hoje eu tenho o privilégio, o prazer de apresentar não só um grande amigo, mas esse aqui é uma referência não só no mundo fitness, mas também na saúde. Dr. Paulo Buzzi, seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, professor Jaime. Muito bom estar com vocês. Prazer é nosso. Paulo, sabe o que eu queria? Que você contasse um pouquinho da tua história, de onde você é, como você começou. Nossa, por favor. eu acho que cada pessoa tem uma série de histórias, né? Eu vou te contar, sei lá, do começo, talvez, é o menino de Marília, que estudou no colégio padre, que sonhava em fazer medicina e que sabia que se ele ficasse onde ele estava para fazer medicina, não ia dar certo, que ele precisava fazer num lugar de realmente renome para que isso impulsionasse ele tivesse um estofo maior para conseguir se destacar. Não por questão de ego, mas para poder ter a chance igual às outras pessoas de ser bem sucedido na profissão. Porque, entenda, né, eu acredito muito em sorte, mas que sorte eu acredito? Eu acredito naquela sorte que é oportunidade versus preparo. Para você criar oportunidade, porque a oportunidade é você quem cria, você tem que buscar o melhor. Você tem que buscar sempre o melhor de si. Não se comparando com outras pessoas, mas cada um de nós sabe quando a gente está dando 70%, 80% e que não é o 100%. A gente sabe aquilo que é o nosso drive para determinada condição. É, que nem eu falo, né? Como lutador, você entra no tatame, você tem que dar o teu melhor. O resultado é consequência. Mas Exato. se você entrar já pensando que não vou dar o meu melhor, a probabilidade de você também não conseguir a vitória é muito grande. E vida é uma luta, né? É o que um grande amigo meu, Padre Edgar, ele fala, né? É a paz da guerra. É aquela sensação de tranquilidade, serenidade que você tem quando tudo à tua volta está caótico, né? E eu acho que eu assumi isso para minha vida de uma forma intuitiva, porque até então, né, não conhecia o Edgar. E dessa forma intuitiva, eu aceitei desconforto. Então eu fui tentar fazer um vestibular que era muito concorrido, fui bem sucedido. Lá mesmo em Marília? Não, eu saí de Marília e vim fazer faculdade em São Paulo. Eu fiz Com quantos anos você Unifesp mudou para São Paulo? com 17. Uau, sozinho? Não, meu pai morava em São Paulo. Ah, teu pai morava em Meu São Paulo. pai mora em São Paulo ainda, né? Meus pais são Ah, então a separados. família... Eu morava com minha mãe em Marília e eu mudei para São Paulo para estudar, né? Fiquei na casa do meu pai durante 2 anos, passei na faculdade e aí fui morar perto da faculdade, né? Para dar conta, porque, cara, medicina, pelo menos, né, na Unifesp, naquela época, era uma coisa que te envolvia de um jeito que você tinha que fazer conta, porque tinha dia que você tinha que decidir se você tomava banho, comia ou fazia cocô. E assim... Comprometimento. tem que ser, né? Não tem jeito, né? É a história do 100%, né? De fazer o seu melhor, né? E competir consigo mesmo é muito complicado, né? Porque você tem que renunciar a uma série de coisas, que é a questão da felicidade versus o que é a realização, né? Se você buscar, aliás, felicidade versus alegria, né? Se você buscar uma coisa que é uma situação momentânea, hoje eu não quero, hoje eu não vou, hoje eu vou fazer tal coisa. Cara, vai virar um hoje fazendo qualquer outra coisa que não tua vida. Você foi atleta, não? Eu tentei. Que esporte? Eu competi fisiculturismo em 2008. E foi muito legal. Eu fui... Mas isso você já era adulto, óbvio. Sim, em 2008 eu tinha 28 anos. E quando criança, você chegou a fazer algum esporte? Eu fiz muitos, Rogério. Fiz muitos. Quando chegou a competir? Eu tive uma infância muito repleta, assim. Você não fez judô, né? Porque pelo teu tamanho... Eu fiz um pouquinho de judô, aí depois eu fui pro jiu-jitsu, né?
Mas antes disso, o moleque, porque o jiu-jitsu chegou em Marília, né? Isso era... Cara, tinha uns 15 anos. Marília é perto de Bastos, ou não? Mais ou menos. Umas 2 horas de Bastos, mais ou menos, 2 horas e meia, né? Mas a gente conhece o pessoal de Bastos por essa similaridade. Porque o judô é fortíssimo em Bastos, né? Sim. Você sabe disso, né? Você Macaqueba, todo o pessoal, a gente... Sabe por que eu estou te perguntando? Tinha um Kaikan em Marília, né? Sabe por que eu estou te perguntando? Porque a maneira que você pensa, não só essa parte esportiva, mas também na tua vida profissional, na tua vida em geral, é bem o tipo de pensamento de quem foi atleta de ponta. Tipo, focado, tá sempre lutando, procurando fazer o melhor. Então, por isso que eu fiz essa pergunta. Mas eu tenho uma teoria sobre isso. Eu tenho uma teoria, né? Eu acho que assim, eu já vejo de uma forma até diferente. Eu te vejo como atleta de alto rendimento, né? Como vejo outras pessoas, como entendo, de repente, uma pessoa que... Porque o esforço, eu penso que o esforço, a dor emocional, ela não se mede. Perfeito. Né? E eu acho que muitas vezes aquela pessoa, muitas vezes a pessoa que não tem a exposição, ela faz uma entrega de 100%, porque esse lance que você falou da entrega é muito interessante. Muitas pessoas erram na matemática, né? Elas falam assim, eu já entreguei meu 100% e não deu 50%. Fato. Porque é muito fácil você, quando não tem um grau de comprometimento, se enganar. Então, eu vejo o músico como um atleta de alto rendimento. E é interessante, nisso eu deixo uma pergunta para você, porque você deve ser procurado por muitas pessoas que também se identificam como atletas de alto rendimento, ou o cara que, eu estou precisando de uma forcinha aqui para melhorar o meu desempenho. Meu desempenho já é bom. O cara deve falar muitas vezes assim, você deve encontrar os caras assim. Mas eu quero a sua ajuda. Como você recebe, às vezes, de repente, um cara que se apresenta para você como sendo um cara de ponta, assim, né? Um cara esforçado, você olha e fala, pô, o cara tá achando que ele tem uma Ferrari, o cara tá andando aqui com uma Brasília com um barbante, um carburador ali segurando platinado, que não tá dando certo. Como você recebe isso? Com naturalidade, já, né? Porque, sabe, algumas coisas aconteceram na minha vida e eu agradeço as dificuldades, eu não me lamento por elas, de forma a me ensinar que se eu fosse querer atingir felicidade, eu tinha que abrir mão do meu ego. E o ego, na realidade, ele é quase um delírio de autorreferência. Então você sempre vai achar que é o melhor, ou você sempre vai achar que é melhor com a pessoa que você está falando. Isso vai te impedir de aprender uma série de coisas, porque o aprendizado ele é um canal de abertura onde você atende de forma ativa o que é a mensagem que aquela pessoa está te passando. Você vai achar que você faz 100% da dieta, porque você acha que aquele esforço é suficiente. Você vai achar que você faz 100% do treino, porque você acha que é administrável o esforço. E quando você abre mão do seu ego e abandona essa ilusão de autorreferência, você começa a descobrir que para você fazer a sua vida, e aí entra o que é que eu penso sobre tanto a alta performance no esporte quanto na vida, né? E vamos partir daí. É você acostumar-se a viver no desconforto. Então você vai treinar até que o descanso ele seja inevitável. Você vai fazer dieta até que aquela refeição que você é obrigado a comer pareça um manjar. Você vai se esforçar até que o cansaço seja tão grande que uma cama de pedra pareça de pluma. Você transforma o desconforto em conforto, porque você se exerce 100% em cada coisa. Na vida pessoal, é a mesma coisa, né? Você fecha a sua vida para outras pessoas e você consegue se apaixonar dia a dia pela pessoa que vive com você. Você entende que o seu filho é a sua extensão que deu certo, e aí você abre mão das coisas que você faria para você para oferecer para o seu filho. E no final das contas, quando você compara comportamentos de grandes empresários, por exemplo, pessoas que fizeram grandes coisas na vida, estamos falando de um César Cielo, estamos falando de um Silvio Santos. O que esses caras fizeram? Né? Eles viveram no desconforto. O Silvio Santos, ele começou vendendo relógio, gente. César Cielo é o cara que, acho que ele passou mais tempo numa piscina, ele passou mais tempo molhado do que seco.
Sabe, se você não olhar para isso e falar assim, eu não faço dieta porque o César Cielo comia 10 mil quilocalorias a dia, ele comia hambúrguer com uma coisa. Porra, mas vai ver quanto esse cara ficou na piscina, cara. Quanto ele gastava de caloria por dia, né? Porra, né? Ou então, o Silvio Santos, ele acha que por ele ser empresário... Não, pera lá. Por acaso você já tentou pegar uma banquinha, colocar um bando de caneta relógio, também ele vendia, né? Caneta, e vender na Praça da Sé? Então, sabe, são essas histórias que às vezes eu olho para as pessoas e me faz entender que a gente não reclama daquilo que fez nós sermos quem nós nos tornamos. Nós agradecemos. E aí, quando a pessoa não faz isso, você começa a entender por que as pessoas, elas têm um comportamento negativo na vida. Olha para todas as pessoas. Elas têm a tendência de reclamar pelas coisas que elas sempre desejaram. Eu quero muito ter dinheiro. Pô, mas agora todo mundo me pede. Ué, mas é assim. Você quer estar na condição do outro, de precisar? Agradece por estar na condição de fornecer. Pô, mas minha mulher não me deixa em paz. Pô, mas você vivia sozinho, cara. Você quer voltar naquela solidão de merda, sem ter ninguém pra te acompanhar, sem ninguém pra falar assim, vamos ser parceiro, no crime ou na lei? Porra. Mas meu filho me dá dor de cabeça. Teu filho é tua continuidade. É através do teu filho que você se torna eterno, cara. Ele é um pedacinho da tua alma que tá ali. É uma coisa que você vai amar absolutamente. Legado. Você conhece a árvore pelos frutos, né? Exatamente. Então, quando você fala em alta performance, Jaime, aquilo que, para fechar e deixar claro, o que eu penso são todas as pessoas que aceitaram, a vida não é confortável. Perfeito. Tem uma coisa que eu falo, que você estava falando, o ego, é impressionante como o ego atrapalha as pessoas. Né? Porra. Eu aprendi de uma maneira errada. Óbvio que eu não sou perfeito, estou muito longe, mas eu estou tentando buscar cada dia que passa o meu melhor. E eu falo que a vida é simples. E as pessoas complicam, né? Porque problema a gente sempre vai ter. Em vez de resolver logo o problema, porque atrás já vem outro, só que a gente não pode deixar acumular. Não, as pessoas têm o dom de querer complicar o simples. Né? Eu acho que é uma tendência, existe um ditado que fala o seguinte, sabe, hoje, que eu acho muito verdade. O homem, primeira coisa que ele busca quando ele se vê sozinho na vida é comida e sustento. Quando ele acha a comida e sustento, ele procura um teto. Quando ele acha um teto, ele procura companhia. Só que a quarta coisa é confusão. Então, é uma tendência, vamos arrumar problema, porque enquanto ele tem um problema, eu preciso comer, né? Ele vai focar a necessidade dele, eu preciso comer, agora eu preciso viver, eu preciso morar. E aí ele vai focar toda a força dele em criar o castelo dele. Bom, agora eu preciso alguém para dividir comigo isso, porque isso é humano. E ele encontra essa pessoa. E aí, cadê o problema? O que ele faz? Busca um. Dois, três. Né? E aí a natureza sua eu entendi isso numa época, felizmente numa época importante da minha vida, e aí eu percebi o seguinte, né? E eu agradeço por esse raciocínio. Tudo depois que você conquista a sua estabilidade é problema. Agora, existem problemas que você vai solucionar e que eles vão te trazer felicidade. Existem problemas que o seu ego vai criar para você e vão te colocar numa vida de ilusão. E onde está essa ponderação? Porque é fácil falar isso, né? Qualquer um sabe disso, isso é óbvio, né? Senão fica aquele papo de coach maluco, né? De, peraí que eu vou te ensinar a ser milionário. Aí eu pego meu Corsa 92 e vou para casa. Peraí, mas você vai ensinar a ser milionário porque você não ficou. Eu vou ensinar você a encher seu consultório. Por que você não está atendendo o consultório cheio em vez de ensinar a encher seu consultório, né, cara? É bem isso. O Leandro Hassum fazia uma brincadeira, ele fazia uma sketch em que ele fazia um sketch de uma pessoa que foi procurar um pai de santo, né? E disse que ele chegou assim na casa, olhou assim e falou, pô, mas o telhado tá caindo, o santo não tá ajudando nem ele, vai me ajudar. Então, assim, é perfeito sua colocação e eu só vou acrescentar uma coisa, né? Como você disse, é óbvio. Infelizmente, muitas pessoas não veem o óbvio. Exato. E até muitos não querem enxergar o óbvio, né? Porque, na verdade, o melhor jeito de você esconder alguma coisa é em plena vista.
A verdade é essa. Em Você meio quer esconder uma coisa, você põe aquilo na vista. Olha quanta gente fala de ética hoje e são as pessoas mais imorais que você pode escolher. Eu tive a oportunidade de conhecer gente escroque. Eu vejo gente, por exemplo, que no mundo da medicina está com um processo por assédio sexual e continua falando para as pessoas, apontando, olha, isso é ético, isso é antiético. Peraí, né? Então, aonde os canalhas se escondem? Eles se escondem na transparência. No meio do furacão. Exato. No meio do caos. Então, o cara que quer burlar a lei, ele vai querer ser o quê? Ele vai querer ser lei. Isso é uma das lições que eu tive no Exército, que foi muito interessante, porque durante o período de recrutamento, lá em 2005, quando eu servi, eu desenhei uma forma, né, da gente fazer isso da parte médica, e aí ficou interessante. Sentei com que era, né, o pessoal do meu quartel que fazia todo esse recrutamento, e a gente fez um trabalho junto muito legal, né, e que serviu de modelo para uma série de outras organizações militares. E aí, né, eu fui aprender uma coisa que até então eu não sabia, né, porque na minha ideia eu falei assim, não, vamos priorizar quem quer servir, pô. Para que eu vou ficar com um sujeito obrigado, né? Qual é o objetivo? Não tem lógica. E aí eles falaram assim, Paulo, quem mais quer vestir um camuflado fica de fora. É porque precisa camuflar alguma coisa. E aí existia uma sessão, eu não lembro se era S1 ou S2, o pessoal aí do Exército me ajuda, e que fazia uma investigação do que era a vida da pessoa, para saber de onde ela estava vindo. Por quê? Né? Quem que esse cara é? Por que ele quer tanto, né, servir o Exército? Será que, né, é uma coisa que fala que uma vocação na veia dele? Ou será que é alguma outra situação? E na verdade, né, muitos não era vocação. Muitos não eram, né? E eram as pessoas que se agradeciam, muito obrigado, quem sabe na próxima, até logo, boa tarde, está dispensado, excesso de contingente, até. Como que você faz? E é engraçado que, quando eu observo outras searas, sabe, Jaime, que deviam ter essa preocupação, isso não existe, né? É uma tentativa, né? E quando a gente vê, por exemplo, e nem vamos continuar nesse assunto, mas é uma crítica que eu deixo, né, solta, né? Quando você olha, por exemplo, as pessoas que comandam o país, você não tem isso. Você teve uma tentativa de uma lei de ficha limpa. Cara, cadê? Sabe? Piada, né? E você começa a olhar outras coisas, né? Você vota para o candidato iPhone, tá? Só que se ele tem trocentos mil votos, ele começa a puxar candidato atrás. Isso explica porque tem gente que é notória, que é chamada para ser candidato a deputado, vereador, e o povo vota iludido. Ninguém quer eleger esse cara. Querem os votos que vêm atrás para colocar essas pessoas que vão servir o quê? Elas vão servir a população que votou nelas? Não, elas vão servir a si próprias. E a outros interesses escusos. Total. Mas nem vamos falar disso, né, Jaime? Porque senão a gente vai gastar tempo. Mas as ideias se alinham e pior do que tá, fica. Fica, cara. Exatamente. É lembrar disso. Paulo, dizem que nas dificuldades, nas nossas lutas, é que a gente aprende nossas maiores lições. Eu, pelo menos, já falo que toda vez que eu perdi um campeonato, uma luta, foi onde eu aprendi mais, que eu tinha que parar, analisar, ver o que eu tinha que melhorar, porque quando você ganha, você só comemora, e você não vê que você ainda mesmo veio vencer você. Aonde você passou as suas maiores dificuldades que trouxe grandes lições? Olha, eu ouvi essa frase diferente, eu ouvi essa frase assim, em face à sua maior fraqueza, é que você descobre a sua maior força. Né? Verdade. E eu acho que você tem muito mais história que isso do que eu, sabe? Hoje, sendo muito sincero. Mas, humildemente, na sua presença, o que eu posso falar para você? Eu acho que são as coisas que são evidentes também, né? É um desafio ser médico no Brasil, né? É um desafio você ser um marido, né? Um homem decente, né? Não é nem marido, mas você ser homem. É um desafio. É verdade. Porque, né, são valores esquecidos. E nos dias de hoje, sabe, principalmente. E mais que esquecidos, Jaime, pouco compartilhados. E as pessoas acham estranho coisas que você faz e que, inclusive, te julgam por elas. Eu vou te dar um exemplo.
Eu elogiei a Roberta um dia desse. Eu vi. E, cara... E achei sensacional. E é minha esposa, e pra mim ela é a melhor do mundo, e não interessa, porque eu vejo a luta dela dia a dia. Tem gente que me criticou. Como você pode falar isso? Embasado em que? Eles argumentaram embasado no quê? Não, né? Não tem. Não tem. Não tem como. Porque o argumento serve do contrário, mas embasado porque você me Mas você sabe por quê? Eles queriam estar no teu lugar. Uma vez vieram me questionar que eu tô solteiro, eu nunca casei. Sabe por quê? Porque você quer uma princesa, você quer casar com a mulher mais linda do mundo, com a modelinho, mais não sei o quê. Eu falei, posso te falar uma coisa? Você tem toda a razão. Porque pra mim, a minha mulher pode ser feia pra todo mundo, mas pra mim ela vai ser a mulher mais linda. A mais linda do mundo. E vai ser uma modelo. É isso. Pra mim. É isso. Aí a menina olhou pra mim e falou assim, você tem razão. Mas é muito interessante, você abordou sobre família, e eu acho isso assim sensacional. Eu tenho 5 filhos. Eu tenho 2 filhos biológicos. Você assiste pouca TV, parceiro. Não, mas de um jeito diferente. Eu tenho 2 filhos biológicos, eu tenho 3 filhas adotivas. Meus parabéns. Que coragem. E o que acontece? Eu tenho um filho fisioterapeuta, né? Que é apaixonado por musculação, e ele cursava a faculdade no período noturno. E eu morava em Portugal, 4 horas de pico na diferença do fuso. Sim. Então, enquanto meu filho não chegava, ele mandava uma mensagem assim, cheguei. A hora que ele mandava a mensagem, cheguei, eu capotava. Aí eu fico pensando, eu percebo hoje, você vai, principalmente nos shoppings, às sextas-feiras, assim, em alguns shoppings, você vê entre os jovens o tal do rolezinho. Rolezinho. Aí eu leio, às vezes, o pessoal criticando os garotos e tal. A minha raiva vai para os pais. Porque eu vou te falar, condição financeira não é motivo para isolar o amor. Principalmente paternal ou maternal. Né? Eu venho de uma infância difícil. Se você me perguntar agora o que cada um dos meus filhos está fazendo, eu sei. Aí eu fico me perguntando, né? Eu até brinco com as pessoas, se eu pudesse questionar a Deus e perguntar, fazer uma crítica a Deus, eu sei que ele ia rebater, ia me dar uma explicação que vai além do meu conhecimento. Eu ia perguntar por que o Senhor deixa certos tipos serem chamados de pai ou gerar uma vida. Né? Então, quando você cita aquela coisa linda, aquela homenagem linda que você fez para sua esposa, porque a família, ela é o pilar de qualquer pessoa, né? E eu falei de um grande homem sempre existe uma grande mulher. E eu falei uma coisa outro dia, e vou repetir aqui, eu acho que eu falei até pro Rogério, eu falei, eu adoro ser pai. Porque muitas pessoas falam, nossa, ser pai é dor de cabeça. Eu falo para você, eu adoro ser pai. Nunca dei um tapa aos meus filhos. Porque eu nunca quis que meus filhos tivessem medo de mim. Exatamente. Mas eu sempre quis que meus filhos tivessem respeito. E respeito é como a espiritualidade, na minha opinião. As pessoas ficam brigando, qual a melhor igreja, não sei o que, tal. Eu falo, procura se espiritualizar através da educação. Uma pessoa educada, que valoriza os certos pilares, valores, que não deveria ser coisa do outro mundo. Você abrir a porta para uma mulher entrar. Não deveria ser coisa do outro mundo você ajudar um idoso a atravessar a rua. Isso é óbvio, né? Mas, já que é assim, a gente tem que... Você vai no shopping, em alguns shoppings, você vai no banheiro, você vê lá um adesivo. Por favor, não suba no vaso e não urine no chão. Você já viu isso, cara? Você já viu isso? Então... Nossa, tem uma história para te contar dessa. Cara, já conta na sequência. Porque o que acontece? Então, se as pessoas que criticam são os caras que não fazem uso desses princípios básicos, eles não entendem o que a gente fala quando a gente fala sobre família. Eles nunca vão entender. Sim. Porque os caras não conseguem fazer o básico. Aproveita e emenda nessa história. Por isso que não adianta explicar para as pessoas, por isso que valor não se explica. Não, nós temos que fazer coisas incríveis para pessoas incríveis. Não coisas incríveis para medíocre, o cara não vai entender. Exatamente. Mas eu falei aí sobre o adesivo, você já riu, tem uma história. Eu acho que assim, sempre que tem um aviso tem história. Com certeza. Tô no aeroporto de Brasília, falando com a Roberta, né, e do louco foi no banheiro. Aí tô andando, toque, falando dela, pipi, aí vi banheiro, entrei e tal. Falei, cadê esse mictório no banheiro, né? Banheiro feminino. Entrei na primeira cabine que eu achei. Aí eu peguei, né, falei, cara, segurar o telefone, mirar é difícil, né? Aí eu baixei as calças, sentei pra fazer xixi sentado, porque não dá pra equilibrar as duas coisas.
E eu falando com a Roberta aqui, cara, quando eu sento, eu vejo um adesivo em volta assim, não subir no vaso, não fazer xixi de pé, só que era uma menina de saia. Eu falei, caralho, onde eu tô? Fudeu. Na hora, a Roberta falou, amor, o que aconteceu? Você parou de falar. Aí eu falei assim, amor, fudeu, eu acho que eu tô no banheiro feminino. Ela, como assim? Eu falei, não, eu tenho certeza que eu tô, porque eu tô sentado no vaso e tem um monte de adesivo aqui de uma mulher que não pode subir no vaso. Aliás, você já subiu no vaso alguma vez que você foi no banheiro? Ela demorou pra responder, eu falei, demorou pra responder. Né? Mas isso, na hora, já começou a me dar um vermelhão, cara, um calor. Eu falei, como é que eu saio daqui? Eu falei, gente, já sei, eu já vou sair. Quando eu abro a porta, entrou 4 mulheres. Lady Murphy. Eu falei, puta que pariu, o banheiro tava vazio, cara. E aí ela assim, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Aí eu falei assim, eu não consigo olhar. Ela falou, sobe o celular que eu olho pra você. Aí eu tô assim com ela, liguei a câmera e coloquei assim, e aí? Ela falou, tem uma mulher lavando a mão e as outras 2 estão no banheiro. Aí eu peguei, abaixei e falei, e agora? Ela falou, aí dava pra ouvir tua voz, né? Não, eu tava falando, sussurrando. Não dá, né? Aí vamos pensar que, bom, podia passar, né? Usar um implante, né? Hoje em dia é normal. Hoje em dia é normal, né? Aí peguei, continuei colocando ela assim, aí ela pegou, olhou no telefone, vai. Cara, eu tava suando de nervoso. Eu saí do banheiro com a cabeça abaixada aqui, assim, cara, falando no telefone, e saí correndinho, assim. Mas assim, um monte de manchete passava na minha cabeça, assim, tipo, médico é pego, tarado. Do aeroporto de Brasília. Mais um, né? Cara, eu falei, meu Deus do céu. Aí ela, e aí? E assim, o que tava me dando mais pressão? Tava chamando meu voo. Então... Cara, era uma coisa tipo MacGyver. Você já pensou se no lugar de um aeroporto fosse um hotel e as mulheres saíssem de uma sala de eventos, você ia perder seu compromisso, porque o cara ia ficar ali... Não, é pra explicar. Mas esse foi o maior mico que você já pagou, não? Não, acho que eu já paguei tanto mico, cara. Putz, eu não consigo nem... A minha vida é pagar mico hoje. Porque a gente... Quem se comunica muito... vive passando por isso. Você falou de exército, eu passei por uma recentemente. Eu tô andando, eu nunca servi exército. E eu tô andando, encontro um cara, o cara olhou pra mim assim, e aí, tudo bem? E eu tinha a sensação que eu conhecia o cara. Falei, e aí, tudo bem, tudo jóia? Cara, olha que semana difícil, não sei o que, comecei a me dar uma conversa. E eu falei, puta, eu fiquei com aquela vergonha, né? Eu falei, o cara com a intimidade, o cara tá falando comigo, então eu vou falar assim, desculpa, eu não lembro de você. E começou, não sei o que, tal, e foi uns 3, 4 minutos. De repente o cara, e o Valdir? Eu falei, mas que Valdir? Aquele... Não, eu deveria ter falado, mas e o Valdir? Eu falei, qual Valdir? Qual deles? Ele é aquele que serviu conosco lá no 8º BPM, no BIP lá. E aí eu falei, não tem como. Eu falei, amigo, desculpa, nós estamos há 4 minutos, é simpático, mas deu ruim, não lembro de você, errei, perdoa. E não serviu o exército. Eu não servi o exército. Você entendeu? Então, assim, é muito complicado isso. Então, assim, mico, acho que quem se comunica muito sempre vai pagar. Você vive pagando mico, Não, eu sou míope, né? Então, se acenar a mão pra mim na rua, eu cumprimento também. Eu prefiro passar por... Eu tô ficando assim. É isso aí. Eu prefiro passar por louco do que mal educado. E numa dessa, cara, o cara começou a conversar comigo, eu falei, putz, e agora? E agora que não dá pra... Se eu já aceitei, o cara me chamou de outro nome, já começou a puxar assunto. Eu falei, cara, pra que eu vou desmontar a fantasia, né? E ele me perguntou de outra pessoa. Eu falei, rapaz, você não sabe, morreu. Não! Eu falei assim, morreu. Mas como assim? E olha, foi uma história terrível. Nem... Ai, fiquei chateado. Eu falei, eu também, vamos rezar, até logo. E foi. Quando eu vejo quem eu não conheço, eu falei, desculpa, eu não lembro de você. Porque assim, tem muito disso, né? Às vezes a gente encontra muita gente em feira, né? Aí você quer ser simpático. E cara, não dá pra ser mentiroso. Às vezes eu encontrei com a pessoa, por exemplo, Arnold aqui no Brasil. E aí tem aquela hora que a gente vai encontrar com o pessoal, vai abraçar a galera que segue a gente e tal. E às vezes a pessoa troca 10 minutos. Exatamente. Porra, é difícil. Às vezes a gente vê. Você viu uma vez a pessoa. 2.500 pessoas. Fora o tanto de amigo íntimo que deve falar que assim, né? Meu brother. Meu brother. Pior que isso, lembra de mim? Lembro. Quem eu sou?
Ou como eu chamo. Não, meu... Não, eu já falo na hora, eu falo, desculpa, não lembro. Quando é essa situação, eu falo, não lembro. Agora, quando eu não enxergo, cumprimento a pessoa, eu não estrago a história. Mas você sabe que eu perdi, eu infelizmente perdi meus 2 irmãos. Mas eu tinha um irmão que era tirador de onda. E na família, nós tínhamos um membro que eu não vou falar o nome, que é mentiroso pra caramba. Né? Toda família tem um, né? Tem, eu não vou nem falar o nome dele, porque continua mentindo até hoje. E aí, quando nós andávamos pelas ruas da cidade, ou pelo centro, ele tipo assim, passava uma moça bonita e... Paula, já peguei. Aí passava uma outra, Fernanda, dei fora. Fulana. Aí um dia, cara, passou uma moça muito bonita e estávamos eu, ele e meu irmão, ele... Sei lá, fulana de tal, já peguei. Meu irmão, moça. Ele, não, pelo amor de Deus, não sei o quê. Moça, como é que é seu nome? O nome não tinha nada a ver. Ó, você conhece aquele cara? Eu nunca vi. Então, assim, tem uns, aparece sempre uns assim que consegue se superar. Por isso que eu te faço uma outra pergunta. Em cada área, em cada profissão, porque quando a gente chega em casa, nós temos esse hábito, né, de falar com a família. Eu costumo usar uma frase, que família unida é a família que faz fofoca na hora do jantar. Porque tem aquela coisa, a família ela é como consultório de psiquiatra, psicólogo, né? Tem sigilo... Privilégio de né? Sigilo. Mas assim, você deve, por ter uma exposição muito grande, né? Ter assim um número além de pessoas de história. Nesse segmento do cara que fala que te conhece e não conhece, tem alguma específica nesse aspecto? De um cara falar para as pessoas, pô, eu conheço Paulo Musi, não sei o que, tal, e de repente coincidir de você estar num lugar, ou que pelo menos o cara, talvez você até conheça o cara de vista, mas o cara fala que tem uma intimidade e... Jaime, tem... Aí é até desagradável, porque tem gente que... Cara... que tem um sujeito muito conhecido, que ele dá alguns cursos, né? E ele, sistematicamente, ele tem falado nos cursos dele que foi ele que me fez. Como assim? É isso que você está ouvindo. Isso eu acho que é a parte mais desagradável. Da pessoa falar que te conhece ou não te conhece. Às vezes você até releva, o cara é fã, né? Porque ganhar o crédito. Ninguém que não goste de você vai falar que te conhece. Vai falar que te conhece. Tá? Então, sabe? Okay, mas aí já mudou, aí já é uma questão de falta de caráter. O cara agora, já está querendo se crescer. E eu acho que, assim, vai chegar um momento, né, que eu vou ter que ligar para essa pessoa com toda a educação e falar, escuta, olha... Não tem como pedir pro advogado ligar? Uma hora. Eu acho que não é necessário, sabe, Rogério? Porque, assim, quando você manda outra pessoa falar por você, num caso desse, né... Parece que você está com medo do confronto. E tem uma das coisas que, sei lá, que eu aprendi vendo meu pai... Eu teria medo de confrontar você. Não, Olha o tamanho do homem, né? Eu acho que a gente tem o medo do confronto, o desgaste do confronto, mas meu pai fala uma coisa para mim, ele fala, saiba quem são seus inimigos, respeite seus inimigos, mas no confronto e não se poupe de confrontá-los, né? Saiba, o inimigo a gente mata, né? No sentido de você acaba com esse inimigo. E aí, como que você pode... Como é que eu entendo isso dele, né? Você tem o literal, né? Você acaba com a pessoa, mas o que eu vi meu pai fazer na vida dele? Ele mata o inimigo dentro da pessoa. Então, ele sempre foi a pessoa que, com negociação, ele transformava o inimigo num aliado. Isso é muito importante. É muito sábio. Então, nisso, eu mato meus inimigos. No sentido de, eu trago eles para mim. Peraí, se você está me ofendendo, é que eu posso te dar alguma coisa. E eu quero te dar alguma coisa. Vem cá, você tem alguma coisa para trocar comigo? Então, isso é uma coisa. Agora, aquele que eu não confronto, geralmente é quem não tem nada para me agregar. Pelo contrário. Então, às vezes eu fico numa dúvida se eu realmente... Por isso que eu nunca falei com essa pessoa, né? Porque é uma pessoa que não tem nada para agregar em relação à minha vida, pelo contrário, né? Que ingratidão, então, ele te fez e você não fala com ele. E não vale a pena, portanto. Mas agora, eu preciso falar para ele o seguinte, falar, olha, deixa eu te explicar uma coisa, não tenho absolutamente nada contra você, mas se um dia houver o azar
de alguma pessoa me perguntar num canal público se você fez a minha carreira, eu vou falar a verdade. Eu vou falar em que circunstância conheci você. Então, vai chegar um momento de eu falar isso para essa pessoa. E eu acho que, assim, desgasta a gente porque ninguém quer esse tipo de coisa. Por um lado é bom, porque a gente sabe que você está falando é porque se orgulha do que você tem feito. Mas da maneira que a pessoa da maneira que a pessoa está fazendo, ele quer tirar benefício. Você sabe que eu estou fazendo um trabalho bem feito, porque está falando de mim. Mas assim, é aquela história, falei bem ou falei mal, mas não é esse o caso, Roger. A forma que eu enxergo isso é a pessoa, ela quer se apropriar do meu trabalho. Porque e tirar crédito em cima do teu esforço. Entenda, eu vejo sucesso como uma capacidade de fazer trabalho. Então, como que eu vejo sucesso? Resultados. Né? Resultados, né? Mas principalmente meios. Ou seja, eu trabalho todo dia, 1 hora pela manhã, falando com as pessoas e tirando dúvida delas. Porque as pessoas que não podem passar comigo no meu consultório. Né? Por uma questão de distância, enfim, uma série de coisas. Principalmente. Tem gente que olha isso e olha o número de pessoas que está naquela live, ou as pessoas que me seguem, e elas falam, isso é sucesso. Eu olho e eu falo, isso é responsabilidade. Tem gente que olha isso e fala, isso é fama. Aí eu falei, calma, tá? Ser uma pessoa conhecida é diferente de fama. É uma coisa de fama, porque você tem fama e você tem gente infame. Né? Ninguém, né? Vamos falar a diferença de sucesso e fama. Muito invejosos. Sim, sem dúvida. Isso gera como sabem que não tem condições de chegar onde você está, a melhor forma de eu me aproximar, qual é? Tentando puxar você para baixo. Que aí é outra coisa. Você aceita essa pessoa como seu inimigo? Né? Se é uma pessoa que não tem nada para te agregar, não. Então, cara, faz propaganda na sua caixinha de fósforo. Até porque o inimigo, ele tem que ser no mínimo bravo como você. Né? Exato. Que você tenha inimigos de valor. Até porque um bom inimigo, ele te ensina muita coisa. Claro, ele te oferece um bom combate. Mas quando você um dia entrar em contato com essa pessoa, você trata de um jeito os palavrões. E a gente, por caso, deixa comigo, que aí a gente toca no devido lugar. Paulo, a gente sabe mais do que ninguém. A gente vê, inclusive, nos teus podcasts, nas tuas lives, que família é muito importante. Eu queria que você contasse o quanto a tua esposa, que eu sei da história um pouco, que eu tive o privilégio de treinar ela algumas vezes. Sim. O quanto a tua esposa foi importante na tua carreira? Cara, a Roberta, ela é 100% a minha carreira. Né? Eu entendo que a Roberta apaixonou-se e ama, né, quem eu sou. Só que a forma de você ver quem sou eu é quando você me observa eu me exercer. Né? A forma física, você é bonitinho, é isso que é você? Não, não é isso que é você. Você é a forma que você se exerce. Né? Sendo assim, né, o que é a luta diária? É ser fiel à pessoa que a Roberta ama. E ser fiel à pessoa que a Roberta ama e é me exercer plenamente. Como eu me exerço plenamente? Sendo o melhor que eu posso. Então, continuando a trabalhar, continuando a estudar, continuar. Né? Se for olhar além disso, você fala, mas e suas filhas? Filho é um outro departamento. Né? As minhas filhas, elas são as vidas delas. A minha mulher é a nossa vida. Né? Quando a gente decidiu ficar junto, ou pôde ficar junto, né, eu e ela estávamos numa fase de amadurecimento humano onde a gente entendia o seguinte: quando você vai ficar junto com uma pessoa, você vai compartilhar a vida. Então não tem mais eu, tem você. Somos nós. Né? Somos nós. Porque ela com certeza, desculpe, Eugênio, porque ela com certeza abriu mão de muita coisa e abre também, né, doação, né? Não chega nem a ser doação já, mas é uma escolha, abnegação. Abnegação, né? Não doação, abnegação. É uma coisa que para mim é como óbvio, você também, né? Eu não faria uma coisa que não tivesse ela incluído. Né? Eu aprendi uma coisa em relacionamento que dá para ver muito isso em vocês. Uma vez eu ouvi um cara falando, sabe quando você vai ser feliz pro marido? Quando você fizer a sua mulher feliz primeiro. Pô. Aí olhou para a mulher e falou, sabe quando você vai ser feliz? Quando você fizer o seu marido feliz primeiro. E é bem isso, e dá para ver nitidamente no relacionamento de vocês, que vocês acabam trabalhando dessa maneira.
Não é doação, entrega. 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 E é por isso que vocês são felizes. Eu acho que tem uma série de Isso é um razões, exemplo. sabe, Roger? E eu fico feliz de inspirar outras pessoas, né? Apesar de ver que tem gente que duvida, mas isso... Não, na verdade tem pessoas que usam, tem pessoas que na verdade é assim. Eu imagino, tenho certeza. O que acontece? Existem pessoas que querem... existe o cara que pega assim, ó lá, o Paulo Musi vai falar de família. Fica vendo bem, você vai ver que eu tenho razão no que eu estou falando com você. O cara tá fazendo tudo errado. Aí o Musi vai lá e fala uma coisa totalmente oposta. Aí a mulher olha pro cara, aí ele fala, não, mas agora eu vou te explicar o que o Musi quis dizer. Ele disse do jeito dele. E aí do jeito dele, distorcer, caber na realidade dele. Isso sempre vai acontecer, não só com quem fala de família, mas em todos os segmentos. Porque tem uma parcela das pessoas que não adianta, se você chegar e falar, a capa desse telefone é preto, o cara vai falar, não, é azul. Né? O que eu percebo, por exemplo, para falar disso, eu vejo muitas vezes, eu nem respondo, porque eu acho isso uma coisa infantil, né? O pessoal fica essa história de, fulano é alfa, fulano é beta, fulano é isso. Eu acho que isso é um comportamento de adolescente. Imaturo. Assim, é uma infância, adolescência da pessoa que ela precisa se provar para os outros. E por quê? Porque ela não descobriu o próprio valor. E por quê? Porque realmente às vezes ela não tem valor nenhum para trocar. Então, olha só, eu preciso de um distintivo para eu me colocar na frente, porque eu não sou homem suficiente. Né? Se você precisa, sei lá, se você acha que ser homem suficiente vai ser sair com, né, uma série de mulheres, cara, que pena para você, né? Porque você vai ser 3 horas na vida daquela mulher, tudo bem que tem uns que são 5 minutos, né? Mas enfim, não vou falar disso. Mas você vai ser algumas horas na vida de uma série de pessoas, cara, isso não tem significância nenhuma. Isso vai te trazer coisa. Pensa o seguinte, né? Você tem uma pessoa que você vai viajar, e você vai viajar de avião. Você tem 2 pilotos. Tem um piloto, Jaime, que ele já voou teco-teco, ele já voou 727, mas em função da vida longa dele, de carreira, né, ele ficou muito tempo em alguns aviões, né? Agora, os domina perfeitamente. E ele vai pilotar o seu 737, que vai te levar, por exemplo, a Fortaleza. 3 horas e meia de viagem de São Paulo, né? Pega um ventinho de calda, às vezes um pouco menos, né? E se for no verão, tem umas correntes térmicas aí que vão dar uma balançada no voo, né? Tem um outro piloto que é um cara jovem, impetuoso, ele já pilotou um pouco de tudo, só que é o seguinte, ele sempre foi como copiloto. E aí o comandante deixava ele pegar um pouquinho no meio do voo, quando a coisa não tinha problema. Tá bom, você tá nesse avião, do nada abre uma tempestade, qual piloto você quer pilotando seu avião? O primeiro que tem experiência, com certeza absoluta. Vamos lá. Que homem que você dá valor? O cara que conheceu algumas pessoas, mas conviveu com elas, amadureceu, sofreu, entendeu o que é valor, ou o sujeito que nunca viveu relacionamento nenhum, só pensa em si, é um imbecil emocional e precisa colocar um distintivinho usando gente como se fosse troféu para querer justificar uma posição que ele quer se dar numa sociedade que isso não tem ele nada não a ver. Um cara desse não tem espaço na minha vida, nem no meu círculo de... Falando do português, claro, né? Só quer medir o pinto quem tem pequeno. É isso aí. Porque o cara que tem um pau grande, cara, ele não tá nem aí, cara. Cara, porque... Que nem diz meu irmão, quanto mais enfeitado é o palhaço, mais pobre é o circo. Exatamente. É filosofia de Roger. Mas você tá perfeito no seu raciocínio. Eu infelizmente, você também, eu não falo, não vou até refazer, não é infelizmente, é felizmente, né? Porque é isso que nos traz aprendizado. E a gente aprende, Mas, é tanto imbecil achando que é o rei, né, o príncipe das mulheres, porque, e como eu disse no começo, o cara não sabe como é bacana você se preparar, trabalhar, fazer tudo sabendo que você tem um lugar para voltar, uma família te esperando,
né? E eu aconselho as pessoas de bem, porque vagabundo não precisa saber qual é a sensação de ser pai. Mas já é aquela história, né? A abelha nunca vai conseguir falar pra mosca quanto bom é o mel, né? A mosca sempre vai procurar bosta. E assim, tem uma boa razão para as pessoas quererem se comparar com você, né? É que elas sabem que elas são inferiores. Meu amigo, você vai pra frente, você tá olhando no para-brisa. Né? Você não vai gastar teu tempo olhando para um retrovisor, né? O carro, para mim, eu adoro fazer analogia com o carro, né? Quando eu vou explicar coisas de fisiologia para as pessoas, né? Porque o carro é uma verdade até na vida, né? Se você parar para pensar, por que o para-brisa é desse tamanho e o retrovisor é desse tamanho? Porque você não vive olhando para trás, cara, você vive olhando para frente. Então, se alguém está se comparando com você... Essa é a maneira correta, né? Está no para-brisa, não vou olhar para trás. Ih, olha o meu olha o meu... Aliás, está no retrovisor, olha o meu para-brisa aqui, tem muito mais coisa para ver. E chega muito mais longe. Ô, Paulo, deixa eu fazer a pergunta. Você tem... Óbvio que você sabe. A Barça moderna. Essa aqui é meu mestre. Barça moderna pergunta se eu souber responder. Você tem algum arrependimento, não? Arrependimento é um custo. E algum sonho que eu queria saber? Cara, se você se arrepende de alguma coisa que você fez e se você tem algum sonho que você não conquistou. Sabe, às vezes eu revivo um exercício na minha vida. Eu volto no tempo e eu fico pensando em pontos de inflexão da minha vida, se eu poderia ter feito melhor, né? Isso às vezes me causa algum arrependimento, como causa para qualquer pessoa, mas aí eu lembro do seguinte: você não pode cobrar que você, com a sua cabeça de 40 anos, opine sobre a sua atitude de 20. Isso é desleal. E quando eu entendo isso, o que eu mudo o foco? Porque o arrependimento está no passado. Eu mudo meu foco e jogo para o futuro. Como que eu vou pensar quando eu tiver 60 anos? E eu tento agora, com 40, pensar o que eu vou pensar quando eu tiver 60 anos. Para com 60 anos você falar, eu fiz exatamente aquilo que eu deveria fazer aos 40. E justamente para resolver um problema que é muito grande, que é... Lembra quando a gente fala, nos bons tempos, os bons tempos... Cara, é muito curioso falar porque os bons tempos, os velhos tempos... Porque assim, os velhos tempos foram tempos atuais, então por que a gente não viveu 100% e teve que ficar feliz depois que eles passaram? Os bons tempos são agora. Você tem alguma dúvida disso? Né? Então vive o seu bom tempo. Não fica se arrependendo porque você não muda o passado. Você vai entrar em depressão. Né? Tenta pensar qual que é o melhor de mim. Né? Em vez de o que eu teria feito se fosse hoje. Essa não é um exercício válido, ou pelo menos que te traga crescimento. É você, como eu encararia isso se eu tivesse 60 anos de idade, 70 anos de idade, 80 anos de idade? Como eu encararia isso? Então o meu exercício diário, na verdade, é tentar olhar para as coisas e falar, poxa, se eu fosse um homem mais maduro e mais seguro, né, como eu encararia isso? Eu vejo hoje das dificuldades que eu vivo, porque a vida é desconfortável e a gente acha o nosso conforto dentro dela, isso não é o problema, né? Mas eu percebo que quando eu faço uma retrospectiva, né, eu falo, cara, isso 20 anos atrás ia me abalar. Hoje, tô tão tranquilo. E isso me dá uma sensação de bem-estar. E eu tento tirar desse sentimento a força que eu preciso para falar assim, não, tem o que eu quero fazer agora. O que o Paulo de 50 anos faria? O que o Paulo de 60 anos faria? E nessas horas, o que eu faço? Eu falo com o Paulo de 60 anos, eu ligo com meu pai. Oi, pai. Muito bom. E aí a gente volta na história da família. E aí eu te falo, Jaime, eu nunca senti tanta falta do meu pai e da minha mãe quanto hoje, porque hoje eu sou pai, meus pais tiveram filhos de 18 anos. Eu não consigo perguntar para minha filha de 18, para minha filha de 12, como é que é a vida dela. Ela está descobrindo, mas eu posso ligar para o meu pai e falar assim, pai, mãe, como é que era a vida de 18 anos naquela época? É engraçado que são coisas que há muito tempo atrás a gente não queria nem saber, né? E assim, a maneira que eles pensavam, né? Hoje. E se você falar, mas são gerações diferentes, mas os problemas não mudam, Gê. Não mudam. Toda geração acha que é premiada, toda geração acha que a seguinte é mais fraca. Só as ferramentas. Toda geração... As ferramentas se atualizam para buscar solução e como a gente falou no começo da conversa, para criar problema também, né? Exato. As ferramentas é como a internet, né? Isso daqui que a gente criou
Isso é uma dificuldade para a geração atual que é infernal, sabe por quê? Aproxima as pessoas e afasta os corações. Essa é uma das coisas, mas no ponto de vista, né, para que serve uma ferramenta dessa? Ué, você teve que estudar e guardar tudo na sua cabeça. Quando você pega isso daqui, você pega e usa isso daqui como um HD auxiliar. Você faz um mapa mental na sua cabeça e você tem o detalhe aqui. O que a geração atual agora está tendo que lutar? Eles estão usando isso daqui para guardar tudo. Sério? E a cabeça está ficando vazia. É isso aí. A gente guardava todos os telefones de todas as pessoas ao nosso redor. Aí você se embasa naquele pensamento popular antigo, mas tem muito fundamento, né? Aquele tal da cabeça vazia. Sim. A oficina do diabo. E é por isso que as pessoas estão buscando conflito, ficam arrumando problema, né? Querendo resolver o problema dos outros que não os dizem respeito. Né? Por quê? Porque a cabeça está vazia, né? Está tudo aqui dentro. Né? A sua emoção está aqui, dentro do WhatsApp. E o seu conhecimento está aqui na Wikipédia, está aqui no seu Moodle, está aqui no seu resumo que você pegou do seu amigo, que você nem leu, mas você tem lá em PDF no seu aplicativo Books. Né? Quer dizer, tá tudo aqui. Você sem isso daqui, sem o computador, sabe, cadê? Né? E é essa a razão também do meu apego tão grande a livro. A coisa que eu mais me orgulho de ter montado e, assim, um dos presentes mais bonitos que a Roberta me deu foi justamente a minha biblioteca, né? Ela construiu o consultório e ela fez uma bancada para mim, para eu colocar algumas coisas que eu gosto e ver. E com o tempo ela olhou e falou assim, eu vou trocar isso. Eu não entendi por quê. Mas eu vou te dar de presente, deixa comigo, eu vou trocar isso. Eu falei, tá bom, né? Você que faz. Gastou uma bala, fez uma estante no meu consultório. Aí, a partir dessa estante, o que eu fiz? Eu organizei minha história, eu comecei a organizar meus livros. E o jeito que eu organizava meus livros, eu organizava lembrando de cada coisa que eu li, cada coisa que eu vi, coloquei numa sequência lógica. E todo dia que eu entro no meu consultório, eu olho esses livros e eu lembro duas coisas. O quanto minha mulher entende que as coisas são importantes para mim e o quanto ela gosta de mim. E ela quer me ver sempre o melhor possível. E o quanto existe sentido quando você não só lembra que você adquiriu conhecimento, mas você foi capaz de organizá-lo. A minha estante, Rogério, é o meu cérebro físico. Eu coloquei em ordem cronológica, em ordem de assunto, coloquei de acordo com as coisas que eu gosto de ver. Então, quando eu olho para frente, né, e que eu tenho uma dificuldade, eu estou falando com o paciente. Ele traz um quadro, tudo misturado, que ele usou esteroide, ele usou droga, ele usou, comeu pizza de madrugada, né? Pegar cada né? E tomou droga para dormir, droga para acordar. Eu vejo aquele inferno assim. Às vezes eu olho através dele, assim, eu olho minha estante, aí eu começo de cima. Primeira estante, neurologia, clínica médica. Segunda estante, clínica médica, nutrologia e nutrição. Terceira, endocrinologia. Quarta, medicina esportiva. Quinta, ortopedia. E a última de baixo, cirurgia. E eu vou olhando aquilo e eu olho pro meu cérebro, cara. Então eu consigo buscar, eu falei, já sei onde tá. Sensacional, cara. Sensacional. Olha só que engraçado. Isso é uma das coisas que eu ouvi de você, mas que mais me impressionou. Isso vai ficar na cabeça, porque isso acaba, pelo menos essa sua reflexão sobre o livro, acaba mexendo comigo, porque me mostra que em um determinado assunto que um dia eu vou te contar, na hora certa, estou no caminho legal. Já agradeço por uma coisa que você fez por mim hoje. Olha o poder da palavra, Paulo. Teve uma fase da minha carreira como professor de luta, Paulo, que eu percebi que eu estava sendo uma má influência para os meus alunos. Por quê, Rogério? Então, óbvio que a gente, com o tempo, a gente vai se descobrindo, a gente vai olhando para dentro de nós. Eu falo, hoje eu paro de ficar me preocupando com as pessoas, olho para dentro de mim e ver onde eu tenho que melhorar. Por quê? Porque eu ensinava meus alunos a lutarem, mas eu demonstrava muitas vezes que eu não levava desaforo para casa, até um dia que eu vi um aluno meu se colocar numa posição que ele correu o risco de vida. O taxista, ele desceu do carro dele, foi lá querer pegar o taxista de porrada, porque ele viu que eu fazia isso, ele se viu no direito de fazer isso também. Eu falei, aí eu vi uma voz falando no meu ouvido, se esse cara morresse, você era o culpado, que foi isso que você ensinou. Daquele dia em diante eu aprendi que eu era, óbvio que é uma influência para os meus alunos, e eu tinha que tomar muito cuidado. E eu sei que você também.
é uma referência para muita gente, isso não mexe com você, não te dá medo, ou muita responsabilidade, muitas vezes não? É o que eu te falei, é muita responsabilidade, Rogério. Por isso que eu faço questão de ser transparente. Se eu me sinto triste, eu choro. Se eu me emociono, eu choro. Se eu fico puto, eu fico puto. Se eu preciso pedir desculpa, perdão. Eu acho que não tem espaço hoje para você ficar fingindo, sabe? Senão vira tudo telejornal da noite, boa noite, falando no teleprompter. Não tem um mundo oculto. Cara, você é quem é você, né? E você sabe que uma das pessoas que me chamou a atenção disso foi um grande amigo meu, que é o Carlão. O Carlão é personal. E, cara, é um negão dessa altura, assim, gigantesco, cara, gigante. Paulo Musi falando de alguém gigante, tá, vamos lá. É que você não conhece o Carlão, cara. É que Carlão é pouco. Já tô com medo de ser, Carlão. É maior que o Ziad Moab? Cara, é maior que o Ziad. O Carlão ele deve ter uns 2 metros de altura, assim, largo desse jeito, né? Pelo amor de Deus, é grande. E aí, ele só não tem as pernas e a bunda do Ziad, né? Porque aí também ia ser disparate. E aí, a gente começou a trabalhar junto, e ele virou para mim e falou assim, cara, eu tô muito feliz. Eu falei, por quê? Foi porque se tem um jeito da gente deixar de gostar de uma pessoa, é conhecer nosso ídolo. Eu falei, do que você tá falando? Eu falei, cara, porque eu sempre gostei de você, admirei você. Ele falou algumas palavras gentis, né, que eu acho que não faz sentido repetir, mas no sentido de admiração, né, e de afetividade. E aí eu fiquei raciocinando assim, falei, mas o que você achou? Eu falei, cara, porque é muito fácil, a pessoa é muito legal na tela, mas no dia a dia a coisa muda, né? E você é exatamente aquilo que você é em outro lugar. Eu tô muito feliz de estar do seu lado. E, cara, aquilo mexeu no meu coração e falou assim, porra, a responsabilidade existe. Você... A recompensa também. Exato. E a recompensa, na verdade, ela é justamente você não poder ser responsabilizado por quem você na verdade é. Se você está criando um boneco lá e esse boneco, olha, seja assim, seja assado, se alguém faz alguma coisa errada nesse boneco, por causa desse boneco, eu acho que é aí que você tem culpa, né? Vamos supor que alguma coisa ruim acontecesse nessa situação. Sabe, Roger, é difícil opinar, porque quando você entende que as pessoas elas têm que ter firmeza nas suas ações, né? A gente nunca pode esquecer que para acontecer um desentendimento tem 2 pessoas erradas. A gente acha que é uma certa e uma errada. Não, tem 2 erradas. O desentendimento, ele precisa ter 2 pessoas Aquelas erradas. coisas que não são 2 histórias, são 3, né? Uma da direita, uma da esquerda. Aquela frase, quando um não quer, 2 não brigam, não existe. E, cara, é um cara que eu gosto de ouvir, que é o Denzel Washington. Eu assisto filme que é por causa dele e assisto 2, 3 vezes no filme. E o Denzel é muito, 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 muito sábio quando ele fala. E ele, uma vez numa entrevista, ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou assim, o diabo não vai atrás de você quando você está fazendo a coisa errada. O diabo não vai, ele não precisa. Você tá cumprindo, já é dele. Já está do lado dele, Você já está cumprindo a função dele. Agora, passa a fazer uma coisa certa para você. Se prepara. Então, quando você aprende a se defender, a defender as pessoas que são caras para você, né? Você começa a seguir um caminho que, cara, é uma coisa que é até bíblica, tá na Bíblia, né? De você defender, né, as suas convicções, né? Isso é um direito seu, desde que isso seja autêntico, né? Agora, quando você tem 2 pessoas erradas, né, o que você está observando ali? Você está observando uma condição de confronto em que, sabe, o ser humano ele tem essa coisa dentro dele de confrontar, né? A gente tinha na década de 40 e 50 guerra, né? Você pegava uma arma e ia lá, matava o outro, tacava uma bomba, explodia todo mundo, né? O que se faz hoje? Porque a guerra, o pessoal descobriu que dá prejuízo, né? Porque você destrói o país, aí você tem que consertar. O país não consegue, tem que emprestar dinheiro, então você tira do seu para pagar o que você quebrou, né? Que nem quebrar a vidraça do vizinho. Você vai pagar a conta. Ah, mas o vizinho me xingou. Puta, mas você que quebrou a vidraça, parceiro, então conserta. Responsabilidade tua. Cada qual, uma coisa errada não permite uma resposta, né? São 2 coisas erradas.
Hoje o que é a briga? A briga é financeira, né? É gente deixando outro país pobre, é gente deixando outro, mantendo outro país pobre, sabe? Que são hoje, por exemplo, os países que foram dominados pelos países europeus, né? Principalmente quando você vai olhar para a África. Aquilo serve um interesse, cara. E ninguém quer pôr arma lá dentro. Ninguém quer pôr arma lá dentro por quê? Porque vai sair mais caro ainda, né? Eu acredito que, assim, eu acho que é inevitável, porque a via da comunicação, e isso é a diferença de todas as gerações que viveram, ela trouxe transparência a tudo, não tem mentira mais. Quando a gente vê, por exemplo, campanha política, né, eu acho que é o maior exemplo disso, né? Os políticos, na década de 80, né, não, nunca falei isso, hoje tem o print. Não só você fala, como você escreveu. Você escreveu... Então caindo do cavalo os velhinhos, né? Então, assim, é aquela história que hoje faz sentido, né? As pessoas que mandaram você ficar em casa, agora tá na hora de você botar elas na casa delas também, para ficar lá descansando bastante, né? Você não pode trabalhar, você tem que fazer as coisas, então, né, vamos ver vamos ver como é que o pessoal enxerga isso. A atrocidade, esse tal, a gente prometeu não falar disso, mas o tal do fica em casa foi foda. Sem nenhuma... Então, aí... Fica em casa... Que é a ponderação, né? Tinha gente que não podia, cara. Ué, eu sou médico, você ia falar pra eu ficar em casa? Não, você fala, não, eu quero lá. Então, pera lá, como é que esse fica em casa pra todo mundo? Sabe? Aquela classe de pessoas privilegiadas que ficavam, eu aprendi origami. Porra, mas... Né? Te falta dinheiro para comer, ô lazarento? Né? Eu tô em casa, eu tô me redescobrindo meu lar. Aquele apartamento de 500 metros quadrados. E o sujeito que mora num cômodo na periferia, tá onde? Né? Você vai botar ele em casa com os 4 filhos, com a mulher, com a irmã, com a mãe. Com condição de passar o final de semana em Miami é fácil, né? Aí fica facinho, aí né? Fica fácil. Aí fica facinho. Eu sei que você tem nós temos uma parte daqui a pouquinho que a gente vai emocionar. Exatamente, eu ia entrar nisso. Mas eu queria... Ontem nós perguntamos para os seguidores, assim, sorteamos umas perguntinhas aqui, né? E teve uma que é interessante, inclusive de um amigo meu, profissional de educação física, ele falou assim, Como é que ele chama? O Fábio. O Fabinho é uma figura, cresceu comigo, professor de educação física, e diz que é o homem que dança. Gosta de dançar, o Fabinho. É o homem que não dança, dança. Não, mas um dia nós vamos bater um papo só para tirar sarro de algumas coisas que eu sei do Fábio. Ele falou assim, olha, a minha pergunta é a seguinte, medicamentos análogos a GLP-1 são comprovadamente, segundo ele aqui, eficazes no auxílio de perda de peso. Mas os efeitos da retirada de tal medicamento podem causar consequências não desejadas à pessoa em busca de emagrecimento? Entenda em primeiro lugar que análogos de GLP-1 você usa em diabetes ou diabesidade, né? Diabetes mais obesidade. E quem tem diabetes... tem diabetes. Então, você não prevê uma retirada dessas medicações. Essas medicações, elas servem para controlar o diabetes. Quando essas medicações começaram a ser utilizadas para a obesidade, quando você tira a medicação? Quando a obesidade está tratada. Quando a obesidade está tratada? E aí vem o pulo do gato. A gente acha que a obesidade está tratada quando a pessoa perde peso e volta ao neutrófico. Não! A obesidade está tratada quando a pessoa, em posse de um físico eutrófico, ela tem hábitos que são hábitos saudáveis. E por quê? Porque a mente está saudável. E aí você entende o quê? Né? Que graças a Deus a gente está na era, né, neurofisiológica do que é a abordagem da obesidade. Você precisa ter um psicólogo para acompanhar isso. Para quê? Para saber se essa pessoa realmente ela entendeu, né, ou ela tem conforto mental, se ela tem... bem-estar mental de ter mudado das suas rotinas, né? Na década de 70, 80, 90, o que a pessoa fazia? Eu tô fora do peso, eu vou entrar numa dieta. Mas são só 6 semanas, quer dizer, a pessoa ia e voltava. Efeito sanfona. Não dá, e é o que eu falo de relacionamento, né? Então, se a sua dieta vai ter um fim, né? O teu relacionamento, né, ele tem um fim também, tudo bem, pode ter, mas o que vai acontecer? Você vai começar do zero de novo. Né? Não, eu só quero dar uma fugidinha. Então tá bom, você quer que sua dieta tenha o dia do lixo, o teu namoro, o teu casamento tem dia do corno, né? Então... É verdade, é que nem aquela coisa, é muito mais fácil você manter do que atingir a sua meta. Né? Pois é. É isso aí. Eu tenho uma pergunta aqui.
do Marcos Simon. Adolescente de 15 anos já treina, pode tomar creatina? Pode, creatina, você sabe que acho que é o primeiro suplemento, né? Antes de whey protein, antes de tudo. Isso eu concordo com o Scott Forbes. Mas Scott Forbes e o tem Lancha. que estar treinando, né? Você sabe, Roger, a gente tem estudos que não são tão recentes assim, que eles mostram outras coisas que a creatina faz. Ela melhora a captação periférica de glicose, ela melhora a função neurológica, né? Então, basicamente, você tem várias utilizações de creatina. Se você pensar, a gente joga fora da ordem de 2 gramas de creatina por dia, você entende por que a dose recomendada começa a partir de 3 gramas. E outra, hoje nós temos uma popularização do que são as dietas de restrição específicas, né? Então, vegetariano, vegano, cada vez mais o pessoal está conhecendo isso e está seguindo isso, e tem se sentido bem. Só que precisa existir compensações, né? Então, se você não come carne, o teu consumo de creatina ele cai, e isso faz com que, como não há diminuição da sua perda, você joga fora pelo menos 2 gramas de creatina por dia, você tem que repor para algum lugar, né? Então, a creatina, né, ela tem que ser reposta. Então, não necessariamente, mas eu acho que a indicação perfeita é quando a pessoa faz um exercício de qualquer natureza, né? Seja ele resistido, endurance ou mesmo de habilidade, quando a gente fala luta, por exemplo. Mais alguma? Não, agora eu acho que está na hora da gente dar uma demonstração de afeto. O Muzi é um cara muito querido. Ele tem uma piada que há muitos anos eu ouvi, que era do Almeida. O cara chamava Almeida e ele era muito conhecido na empresa dele e tal, e todo mundo conhecia o cara. Chegava lá o presidente de uma multinacional e falava assim, antes de conhecer o presidente daquela empresa, falava, mas cadê o Almeida? Aí todo mundo se espantava, Almeida, um abraço pra você. Ele ia parado numa blitz, Almeida, tudo bem? Todo mundo, pô. Aí um dia esse cara foi lá pro Vaticano, né, na época o Papa João Paulo II, aí o Almeida falou pro amigo dele, falou assim, eu conheço o Papa. Aí o amigo dele, você tá mentindo, eu vou lá. Foi lá e quando ele chegou, aí o Almeida falou, não, eu vou chegar lá, vou dar um abraço no Papa. O Almeida chegou lá do lado, quando voltou viu o amigo desmaiado. Aí ele falou, pô, que desmaiou? Não falei pra você que eu conheci o Papa? Não foi por isso não, cara. É que chegou um cara do meu lado aqui e perguntou quem que era o velhinho de branco do lado do Almeida. Tá mais ou menos no nível do Muzi. Você sabe que você tem... O Roger é um cara que te... Eu sou suspeito, mas o Roger é um cara que te trata como irmão, todos... Sim. Né? Ele tem um carinho muito grande por você. Você tem minha admiração e meu respeito, mas tem outras pessoas que também te admiram. E dentre elas, eu tenho uma pessoa que a gente quer que você veja um vídeo aqui, ó. Vamos lá. Fala, Roger, tudo bem, cara? E aí, Muzi? Cara, eu conheço ele tem pelo menos uns 20 anos, quando ele entrou na medicina. No primeiro ano dele eu trabalhava na sala de musculação, então, ó, esse de longa data. Já operou os meus 2 tendões de calcanhar. Sempre abriu as portas pra mim quando eu tava precisando de ajuda. É um cara incrível, puta de um coração, puta pai, apaixonadíssimo pela Roberta, pelas filhas, pela família. É um nerd, 50% do que ele fala eu não entendo porra nenhuma, e os outros 50% a gente tem que pegar um manual com a Roberta pra estudar e tentar discutir alguma coisa com ele. Eu sei, você falou isso pro seu pai esses dias, eu tô ligado. A gente se sente a mesma coisa conversando com você. Mas é isso aí, man. Só vou te dar um conselho, cara. Tenta fazer um dia na vida um treino 4 de 8, 8 de 4. Também funciona, tá, irmão? Tamo junto. Felicidade. Deus com você sempre. Assalamu alaikum, irmão. Abraço. Esse cara é um cara maravilhoso, né? Eu admiro muito. O Ziad é um irmão que eu ganhei, né? E de fato, acho que de todas as pessoas que correram comigo, é o cara que corre comigo há mais tempo. E sabe, Roger, ele teve comigo em todas as dificuldades. Eu sei, por isso que eu pedi pra ele mandar o vídeo. Mas o que faz o Ziad ser especial na minha vida é que ele foi capaz de aplaudir todos os meus sucessos. E não é qualquer amigo que faz isso. É verdade. Sabe?
Às vezes a gente meio que se ilude com algumas pessoas que elas fazem sentir comiseração por você, sabe? A pessoa, ela te acolhe, mas ela te acolhe por duas razões. E a gente tem que ter infelizmente, a gente tem que ter essa malícia, né? Porque a primeira coisa, quando uma pessoa te oferece acolhimento, é como se você estivesse se afogando e você vai segurar alguma coisa para você se manter vivo, né? Mas, infelizmente, o ser humano ele tem duas outras razões para fazer isso. Primeiro, te cobrar depois. E segundo, se sentir melhor que você. E sabe, o Ziad, se não for a melhor pessoa que eu conheço, ele é com certeza uma das melhores pessoas. E pra você ter noção que ele é na minha família, a Roberta ela fala uma frase que é assim: se um dia você caísse no inferno, eu ia te buscar. Mas de todo mundo que eu pudesse chamar, eu ia chamar o Ziad, porque ele ia entrar chutando a porta. É isso. Muito forte. O Ziad, posso te falar, eu trabalhei com ele muito tempo. Toda vez que ele entra naquela academia, a gente senta para conversar, eu adoro. Ele é um dos caras dos melhores, porque ele foi atleta também. Sim, foi atleta. Então ele entende. Sim. E ninguém sabe quem ele é ali na academia. E para mim é um dos melhores personagens que eu conheço. Eu tiro o chapéu para ele. Eu amo ele, foi por isso que eu pedi para ele fazer um vídeo para você, em tua homenagem, porque você merece. É uma das pessoas que eu mais amo nessa vida, tenho certeza. Eu tenho. Obrigado. Você merece. Bom. Olha, eu acho que eu conheço um cara espetacular na cidade de Mogi Guaçu, o nome dele é Matheus Húngaro. O Matheus sofreu um acidente e ele tem uma loja de suplementos. Ele me falou uma coisa interessante. Ele sofreu um acidente uns anos atrás, ficou entre a vida e a morte, e ele me falou uma coisa assim que algo muito parecido com o que a Roberta falou para você, só que ele usa a metáfora guerra. Ele fala que poucos amigos você pode levar para a guerra. E aí eu junto o que ele fala com o que um outro amigo que eu tenho, um policial, ele falava para mim também. Ele falava assim: é muito fácil no tiro do tiroteio você ter amigos. No teio é complicado, quando volta. É verdade. Então eu acho que é importante isso. E depois eu vou mandar para você um áudio que o Matheus mandou contando essa história, para você ver como você, de certa forma, influenciou. Você vê, né? É interessante isso, você influencia a vida de tantas pessoas. Muitos que você não conhece, muitos que você não sabe, mas você sabe que você faz isso. Então eu acho que é um combustível, não é? É muito poderoso, Jaime. É o combustível. Muito poderoso. É o combustível. E é isso, mas eu acho que... Bom, terminando, né? Final. O Roger, quando a gente... Se deixar, a gente fica mais 5 horas. É tanto aprendizado, é tanta coisa boa que a gente escuta, que a gente sempre tem muito que aprender. Eu aprendo diariamente com o Roger, né? Imagina. Que ele é um daqueles que me liga para fazer fofoca de noite. Aprendo diariamente com você. Tem coisa melhor que fofoca? Aprendo, coisa mais gostosa. Aprendo com música. Todo mundo é fofoqueiro. Não tem coisa melhor que você falar da vida dos outros. Aprendo com música, aprendo com um senhor que a gente vê às vezes andando na rua né, que você não sabe quem é, mas que às vezes numa atitude, aquela coisa da gentileza, né? Eu assisti um filme. Cara, me esqueci o nome do filme, mas é sobre um garotinho que tinha um problema lá, mas no final do filme, era um filme com o Owen Wilson. No final do filme, o filme diz o seguinte: entre agir corretamente e ser gentil, escolha sempre ser gentil. Fato. Né? Então, a gente assim, não perde nada, né? Extraordinário. Extraordinário. Então, assim, gentileza é algo fantástico. Até quando você tenta ser firme, ser gentil. Então, agradeço demais que Deus proteja você, sua família linda. Obrigado. Meu parceiro Roger aqui, meu parceiro de fofoca. Paulo, eu sou suspeito, eu sou teu fã. Eu só posso te agradecer mais uma vez. Parceiro de fofoca também. Tem que ter. Pelos nossos aprendizados. Você, cara, é um cara que vai sempre morar no meu coração. Obrigado, Roger. E vou te falar uma coisa, dia 30 de setembro,
Eu quero você na primeira fila, eu vou dar uma palestra contando um pouco da minha história. Chama-se convido. nosso bate-papo entre amigos. Vou eu e Roberto. Nós prometemos, você vai conhecer o nosso terceiro integrante da nossa palestra, que é o Edson Paixão. A gente brinca muito com ele e fala, pô, tantos parceiros para arrumar, a gente teve que arrumar um que o sobrenome é Paixão. Né? Paixão, vem. Paixão vem. Então, mas assim, eu prometo que a gente vai reservar uns minutinhos para fofoca, Muito né, bom. de bastidor. E assim, mais uma vez, dar um beijo nesse cara que é o maior guerreiro que eu conheço hoje. Né? Imagina. Nosso Deus não dá um querido fardo Rogério. mal que você possa carregar. Meu fardo é pesado. É pesado porque eu tenho que me aguentar, né? O fardo era pesado, Eu não sabia cheguei que era agora. tão forte assim. Mais uma isso. vez, obrigado. Imagina. Quero dizer que você é Prazerzinho. uma referência, um exemplo para todos nós. Eu te amo, isso. viu? Eu também te amo, negão. Obrigado. E é isso. Fox 23, é isso aí, gente.